Fala, pesquisadores, quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, e com muita honra e muita glória estamos aqui no episódio de um novo episódio do História Sem Crise Entrevista. Hoje eu recebo uma profissional que eu admiro muito, que eu conheço há um bom tempo, mas antes de chamar ela para se apresentar, obviamente vocês já sabem aí pela thumb, pela descrição do episódio, vou pedir para que vocês continuem aí fazendo aquele trampo que eu amo, que é o de compartilhar, curtir e comentar aí tanto no Spotify quanto no YouTube para dar aquela fortalecida aqui pra gente do História Sem Crise. Bom, galera, sem muitas delongas, eu queria primeiramente agradecer a participação dessa convidada, né, dizer que eu e toda a equipe do História Sem Crise, a gente fica muito lisonjeado de ter ela aqui para ela compartilhar esse tempinho com a gente, contar um pouco da sua trajetória e os planos futuros. Bruna, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse para a galera que está nos ouvindo. Oi, Vitor. Eu agradeço muito o convite. Dou um oi aí para todo mundo que está escutando a gente. Também fiquei muito honrada por ter sido convidada para compartilhar um pouquinho com vocês a minha trajetória. Bom, eu sou a Bruna Matsuoka, eu sou professora de língua portuguesa e literatura, redação e afins, e também sou psicóloga. Então eu faço atendimentos na clínica, né? Já passei por instituições culturais como produtora cultural. Tenho aí um pouco desse repertório na minha trajetória profissional. Perfeito, Bruna. E pessoal, como vocês já estão acostumados, vou pedir para a produção aumentar a vinheta e aí eu volto para iniciar esse papo super legal com a Bruna. Beleza, galera? Bom, gente, Bruna, eu vou fazer algumas perguntas iniciais e eu faço essas perguntas para todos os convidados aqui porque eu acho bem interessante. Nesse primeiro momento, eu queria abordar com você questões do seu ensino médio, né? O que você lembra do seu período do ensino médio? Se teve algum acontecimento que marcou o período do ensino médio, né? E se foi no ensino médio que você se inspirou e teve vontade ali de trilhar o caminho das letras? Bom, meu ensino médio, ele foi muito positivo. Eu acredito que foi um novo ciclo, literalmente. Eu fui para uma escola totalmente diferente da que eu estudava no Fundamental 2. Eu fui para uma escola pública muito grande, muito longe da minha casa. Então foi assim, furar a bolha, né? Eu tive que aprender a andar de transporte público, conviver com pessoas de regiões totalmente diferentes de São Paulo. Aprender também a lidar com pessoas diferentes, com culturas e educações e pontos de vista diferentes. Então, eu acho que para o meu crescimento pessoal foi muito importante essa mudança. Acredito que eu consegui evoluir bastante e amadurecer bastante também. E acho que de positivo, além disso, foi uma época muito feliz da minha vida, apesar da gente estar sempre passando por problemas pessoais e afins na vida como um todo. Acho que foi uma época muito feliz, muito leve. Eu fiz muitos amigos, eu sempre fui muito extrovertida, então eu tenho boas memórias desses momentos. Mas não foi o ensino médio que me guiou assim para o que eu sou hoje como profissional. Eu tinha outra cabeça, eu tinha outros planos, né? Eu queria muito ser biomédica, então eu passei uma parte muito grande do Fundamental 2 e do ensino médio querendo ser biomédica. Não tinha passado pela minha cabeça seguir a licenciatura e essa área. Então, eu acho que os professores que eu tive me influenciaram muito como pessoa e eu acho que a resposta estava sempre na minha frente. Eu que não vi que eu era da educação, mas eu não tinha essa consciência na época. Boa, legal. Essa da biomedicina é uma informação interessante, né? Para você ver que, assim, né, a sua trajetória, como a minha, como de várias pessoas que estão nos ouvindo, né, os nossos planos, é importante a gente manter nossas metas, nossos planos, mas a vida é uma caixinha de surpresa, a gente tem que estar pronto, né, para todas as oportunidades que vêm aparecer pra gente. Bruna, você comentou de alguns professores, eu queria saber se tem algum que você lembra que te marcou, né, eu sempre faço essa pergunta, eu tenho os meus e... É interessante que eles sabem disso, eu consegui dar esse feedback para eles.
que, de uma certa forma, eles plantaram em mim uma sementinha para que hoje eu também tenha me tornado professor. Você tem um ou mais professores que cumpriram essa função na sua vida lá no ensino médio? Ah, eu tenho. Eu vejo que, assim, os professores, eles têm um peso muito grande na nossa formação, né? Eu sou suspeita para falar, acredito que você também, mas nós temos um superpoder de marcar a vida das pessoas, porque como aluna, eu digo que os professores que passaram por mim me marcaram demais. Então, isso aconteceu até na faculdade, de repente uma matéria que você não gosta muito, você passa a olhar com outros olhos por causa de um professor, né? E o oposto também acontece. Eu acho que a gente tem um valor muito grande na trajetória das pessoas e, obviamente, como aluna, eles também tiveram na minha. No ensino médio, eu lembro de 2 professoras de língua portuguesa que me marcaram e uma de língua inglesa, né? Coincidentemente, são as matérias que eu sou formada, mas eu lembro nitidamente das aulas delas, de poemas que elas liam, interpretações que elas faziam, eu gostava muito. Mas eu tenho, assim, um afeto muito grande pelos meus professores do Fundamental 2, que me acompanharam por muitos anos. Então, eu tenho um carinho muito grande pela minha professora de educação física, que hoje, né, uma curiosidade, esses professores hoje, uma parte deles são meus colegas de trabalho, porque eu dou aula na escola que eu estudei. Então eu tenho a honra de dizer para eles todos os dias como eles marcaram a minha vida. Professora de informática, professora de artes, e teve um em especial, né, que foi o meu professor de língua portuguesa. Ele me incentivou muito a escrever, eu me destaquei na escrita e eu me motivava muito a escrever, a ler, a expressar meus sentimentos, e eu acabava recebendo muitos elogios por conta disso, né? Professores de história e geografia também faziam isso, mas eu acho que essas aulas de língua portuguesa foram muito importantes para mim, porque quando eu fui resolver o que eu ia fazer de novo, né, refazer minha trajetória profissional, eu olhei para o que eu gostava na escola, para a minha essência, para a minha identidade, e foram essas aulas de língua portuguesa que vieram à minha mente. Então foi o meu professor Eduardo que ele me ajudou muito, ele me incentivou muito a desenvolver essa habilidade que eu tenho até hoje um carinho enorme, assim. Perfeito, que bacana a sua fala. E aí, já pegando o gancho nela, vou te fazer uma pergunta que me traz muita curiosidade. Como foi o processo da Bruna ingressando na licenciatura, essa migração para a universidade? Porque, assim, muitos ouvintes aqui do podcast estão no período do ensino médio, é um período de muita pressão, principalmente quem está terminando ali o terceirão. Como que você lidou com essa passagem, né? A gente até brinca, eu brinco com os meus alunos, eu falo, gente, agora vocês vão ver como a vida e a sociedade cobra. Mas como você, Bruna, lidou, né, com essa passagem e como foi para você entrar na universidade, ali os primeiros contatos com as novas disciplinas, né, as outras pessoas também, até porque na universidade nem todas as pessoas são da mesma idade, a gente encontra pessoas de culturas diferentes. Como que foi todo esse processo para você? Nossa, foi um choque, né? Acho que tinha uma expectativa, mas também nada é como a gente imagina que vai ser. A gente tem que estar preparado para passar por diferentes experiências. Como eu queria muito ser biomédica, eu fiz o Enem, estudei muito para o vestibular para biomedicina. Então eu consegui uma bolsa pelo ProUni, né? Graças ao ProUni eu fui bolsista integral desse curso, numa faculdade muito boa. Só que também era uma faculdade que tinha um valor de mensalidade alto, então eu como bolsista tinha um contraste socioeconômico muito grande entre mim e entre as minhas colegas, né? Porque a sala era majoritariamente feminina. E foi muito um choque, né? Porque assim, eu via que elas tinham uma educação muito diferente, elas tinham acesso a viagens, a escolas muito caras, né? A línguas, falavam várias línguas já com 18 anos. Então eu me sentia meio perdida nesse mundo, eu tinha que me esforçar 2 vezes mais para conseguir a nota, para conseguir me destacar ali naquele meio. Foi um choque, mas também me trouxe muita segurança, porque eu corri muito atrás de dar conta daquelas matérias todas. A instituição que eu estudei era muito rígida,
Então eu precisava me dedicar demais, o que me trouxe muita ansiedade, me trouxe uma sobrecarga mental muito grande. Eu acho que esse foi um dos motivos também pelo qual eu resolvi trancar o curso, além de não me sentir feliz, né, nas aulas práticas, eu via que eu não ia conseguir trabalhar com aquilo por muitos anos. Mas é um choque mesmo. Eu acredito que a gente sai do ensino médio, alguns saem um pouquinho mais preparados, e eu não digo preparados emocionalmente, eu digo preparados cognitivamente para encarar um ensino superior. Mas muitos não saem, né? A gente ainda tem muitas barreiras, muitas dificuldades, só que é um universo novo. Quanto mais a gente tiver preparado no sentido de pronto, disposto a encarar essa realidade com foco, sabendo o que nós vamos fazer lá, eu acho que as chances da gente se dar melhor, da gente ter sucesso, elas vão aumentando. Então é acreditar em si, não ter medo de não gostar do curso, saber que você pode errar, você pode acertar, confiar em quem você é. Eu acho que são coisas que vão nos dando um respaldo para encarar essa nova fase, que é uma fase difícil, né? Não tem jeito, a gente passa muitos anos na escola. E aí virar essa chave pode ser assustador para alguns. Sim, sim. Nossa, o seu relato ele é de extrema importância, porque na minha percepção, basicamente é isso, assim, né? Hoje eu leciono no estado de São Paulo, né? Escolas públicas e também no Senac. Eu consigo ver, é muito nítido, né? Ver a diferença de algumas famílias, né? Isso respinga também na vida dos adolescentes, mas existe muito essa cobrança da sociedade de você não errar nessa escolha. Então, assim, para muitos alunos, a oportunidade de entrar na universidade, ela é quase que única. Então, infelizmente, às vezes a gente tem alunos que vão achando que vão fazer o curso da vida e estão lá e às vezes não estão felizes, né? E não conseguem sair ou tem aquela própria pressão da família, né? Tem muitos casos assim e é muito interessante esse seu relato, né? Que você trouxe também de redescobrir o que você vivenciou ali na faculdade. Mas aí a pergunta que não quer calar. Então, quando que foi que a Bruna iniciou na licenciatura, ingressou no curso de letras, né? Porque até aí você percebeu que a biomedicina talvez não ia contemplar as suas demandas, né, profissionais. E aí, em que momento que você fala, não, acho que eu vou para letras? Porque eu tive esse momento. Eu sou aqui do ABC, então assim, eu fui meio que doutrinado pela minha família de tentar trilhar um caminho, uma carreira na indústria, né? Aqui em São Bernardo do Campo a gente tem grandes montadoras e eu lembro, assim, eu acredito que eu lembro até do dia que passou pela minha cabeça ir fazer história. Como que foi isso pra você? Nossa, é uma boa pergunta, porque assim, a vida ela leva a gente para lugares que a gente não imagina, né? Então imagina uma pessoa que ficou, acho que dos 12 aos 18 anos, convicta que seria biomédica. As famílias, elas precisam saber também que quando a gente desiste de um curso, tendo em vista isso que você falou, né? Que tem um peso social grande você escolher a sua profissão, dói na pessoa que também tá abrindo mão. Porque é um choque quando a gente não gosta ou não se identifica. Não é apenas uma questão de gosto, né? É uma questão de conflito mesmo, emocional. Então eu lembro que eu fiquei muito abalada quando eu tranquei a biomedicina, porque eu não via a perspectiva de eu continuar nesse curso, porque eu também estava muito cansada do todo o sistema de ensino da instituição que eu estudava, mas especialmente porque eu vi que não valeria a pena eu continuar vivendo tudo que eu estava vivendo por um curso que eu não me via trabalhando com isso a vida toda. Eu não estava me enxergando num laboratório, sabe? Então, foi uma decepção, querendo ou não, para mim e talvez para minha família, largar uma bolsa, que era o orgulho da família, para trilhar meu próprio caminho em um curso que não era o esperado nem por mim, nem por ninguém. Mas assim, por que eu tô falando isso? Como você disse que a maioria dos ouvintes, e também você é professor e eu tô ali na sala de aula,
Eu acho uma crueldade a gente colocar um peso tão grande numa decisão tão séria com 18, 17 anos, sabe? Acho que a gente tem que ter em mente que nós podemos errar, que nós vamos errar e que tudo bem a gente refazer a rota, escolher outro curso, entrar em outra universidade. O que importa é a gente ser fiel ao que a gente quer, ao que a gente gosta. Porque se a gente for fiel ao que a gente quer e ao que a gente gosta, a gente vai fazer bem feito, a gente vai atrás com mais força, com mais vontade. Então, eu tranquei a biomedicina, fiquei ali um ano refletindo o que eu ia fazer, alinhando a minha fé, alinhando os meus valores, minhas emoções, né? Então, eu fui voltando, por isso que eu digo, eu acho importante a gente se dedicar na escola, porque ali nas matérias é que a gente vai ter pistas do que a gente vai gostar para escolher a nossa profissão. Então, eu fui voltando para as memórias que eu tinha da escola e lembrando do que eu gostava, quais aulas eram as minhas preferidas, em quais eu tinha mais facilidade e habilidades. E aí, nessa de ir voltando, eu resgatei essas memórias do quanto eu gostava de escrever, eu sempre escrevi. As minhas amigas compartilhavam e repostavam meus textos nas redes sociais, elas amavam, se identificavam com a minha escrita, então eu falei, bom, eu gosto de escrever, aparentemente as pessoas acham que eu escrevo bem, então essa é uma pista. E aí eu fui retomando que eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de assuntos sociais, filosofia, sociologia. Comecei a lembrar que esse estudo da palavra me encantava, de compreender as palavras além do que elas dizem. Então eu comecei a entender que talvez letras fosse o meu caminho e eu resolvi tentar. Então eu me matriculei na licenciatura em letras e falei, bom, eu sei que é um curso que eu não sei se vai dar certo ou não, porque é isso, como eu já tinha trancado eu falei, tem que dar certo esse, mas se não der também, eu sei o caminho de volta. Mas eu fui tentar porque eu comecei a perceber que a minha identidade estava nesse meio, né? Da comunicação, da palavra, da leitura, da literatura. E foi por aí, eu fui pegando essas pistas. Muito, muito bacana, muito legal. E você também já deu gancho para as minhas próximas perguntas quando você utiliza a palavra memória. A gente se conheceu num trabalho, assim como na entrevista passada, na qual entrevistei o historiador e produtor cultural Rafael Barba, e nós trabalhamos num local, né, numa empresa privada, e a nossa área era voltada para acervo e memória. E aí eu queria te fazer uma pergunta mais direcionada para essa área, né? Esse seu, né, ingresso, né, e esse contato com acervo, com memória, como isso também te ajudou a te preparar de uma certa forma para a sala de aula? Digo isso assim, até na questão técnica, de mexer com documentação, né, da própria, da parte digital desse processo. Como foi para você aquele período? É verdade. Bom, foi lá que eu conheci pessoas muito importantes para minha trajetória profissional, né? Acredito que você também. A gente troca com profissionais e com pessoas muito boas no que fazem, com uma visão de mundo muito importante, então isso me construiu muito como pessoa e como profissional. Acredito que trabalhar com memória era outra coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, então mais uma vez é uma prova, né, que a vida vai levando a gente por caminhos que a gente não estava no nosso roteiro. E eu acho ótimo, porque tudo isso fez de mim quem eu sou hoje e agradeço muito por ter passado por essa instituição e ter vivido essa experiência. Trabalhar com acervo e com memória me trouxe uma outra perspectiva, né? Uma outra visão sobre as coisas. Quando a gente estuda história, seja a história de uma instituição, de uma pessoa, de um país, me encanta muito porque eu acho que é a base, é o chão que a gente pisa para a gente fazer planos, reflexões e afins. Mas trabalhar com acervo é você pegar, né, literalmente nas mãos, um pedaço daquela história. Então foi muito interessante para mim, apesar de não ser a minha área de atuação, de eu não ser historiadora, de nunca ter me interessado pela memória ou por acervo, eu aprendi muito lá, especialmente com acervo de arte. Então eu entrei muito em contato com obras artísticas, né, de artes visuais,
esculturas, pinturas, artistas, e isso me deixou muito mais completa. Eu acho que me deu um respaldo, assim. Eu tive que estudar um pouco sobre isso e me deu uma confiança. Trabalhar numa instituição grande, eu acho que você também sentiu isso, apesar de ter seus desafios, prepara muito a gente para a vida profissional, né? A gente acaba entrando no mundo corporativo, complexo, que é regido por forças maiores no sentido políticas, econômicas, e a gente tem que performar demais, a gente tem que entregar. E ser produtora cultural dessa instituição me deixou mais segura, assim. Acho que hoje na sala de aula eu trago experiências dessa fase da minha vida para os meus alunos com muita gratidão, porque faz parte da nossa trajetória. E também faz parte no sentido de saber que não era aquilo que eu queria. Então, depois de alguns anos, trabalhar com isso me trouxe ao momento que eu tô hoje. Porque eu percebi que eu gostava, me fazia bem e ok, mas não era o que me dava alegria, que me dava aquele brilho, né? Aquele propósito, aquela vontade de fazer acontecer. Eu ficava muito mais feliz quando eu atendia escolas nesses espaços culturais, por exemplo. Então eu percebi que talvez a sala de aula seria o meu lugar. Perfeito, perfeito. Eu também guardo com muito carinho esse período que eu passei nessa instituição. Tinha uma dificuldade muito grande por ser bem longe da onde eu resido, né? Mas, de uma certa forma, eu faço das suas palavras as minhas, né? Todas as nossas experiências ao longo do tempo vai nos formando quem a gente é nesses dias atuais, né? E conforme os dias vão se passando, a gente vai construindo também essa nova persona que a gente vai vivendo, né? E, Bruno, eu queria saber, foi nesse momento, trabalhando nessa instituição, que você também decidiu encarar um dos desafios que, para mim, assim, eu confesso que quando eu estava fazendo a minha primeira faculdade, que foi, né, a licenciatura em História, foi a única disciplina que eu tive muita dificuldade, que foi psicologia, que eu fui para exame, mas consegui finalizar, mas eu tinha muita dificuldade. Foi nesse momento que você também decidiu enfrentar esse novo desafio, que foi a psicologia, ou você primeiro foi para a sala de aula, virou professora e depois de um tempo foi tentar psicologia? É uma pergunta boa. Bom, foi assim, eu estava nessa instituição ainda e eu tinha acabado de terminar o curso de letras. Então, foi antes da sala de aula que eu comecei o curso de psicologia. Eu lembro que eu tive um processo na graduação de letras muito importante para mim. Inclusive, eu recomendo a todos os futuros universitários aproveitarem congressos, palestras, programas de pesquisa, tudo que tiver disponível na faculdade, porque é o período, é a hora de você aprender e entrar em contato com assuntos e pessoas que vão te formar como estudante, né? E eu resolvi fazer uma iniciação científica na graduação de letras. Eu queria muito fazer uma pesquisa, entender o que era isso, também queria uma bolsa, então foi muito também no intuito de tentar uma bolsa. E nessa iniciação científica, eu fiz na área de análise do discurso e desigualdade de gêneros. Então eu mergulhei nessa questão da mulher, da desigualdade entre os gêneros, falei um pouco sobre o papel da mulher na sociedade, que era um assunto que eu queria entender, era um assunto que estava começando a bombar assim nas redes sociais. Eu queria ter uma opinião baseada em evidências sobre isso e não sair falando por aí. Acabou que eu fiz a iniciação científica nessa área e em análise do discurso. A análise do discurso, ela tem muita psicologia, né? Ela tem umas coisas de semiótica, de uma complexidade de intenção na fala, nas palavras. É analisar mesmo o discurso das pessoas. E eu acabei gostando muito dessa área. E eu fiquei em dúvida quando eu terminei a licenciatura em letras, se eu faria um mestrado, porque eu de fato gostei de estudar e de pesquisar, ou se eu faria uma outra graduação. E aí eu resolvi fazer outra graduação mesmo, eu quis ter outra profissão e estudar psicologia. Eu não sabia para quê, se eu ia clinicar, se eu ia trabalhar numa instituição ou se eu ia simplesmente estudar porque eu queria
entender melhor, porque é uma área que me interessa, me desperta muita curiosidade. E foi assim que eu migrei para psicologia, por causa dessa iniciação científica que tinha um pouco desse conteúdo psicológico, vamos dizer assim. Nossa, muito interessante mesmo. E, Bruna, quais são as diferenças? É óbvio, né, que existe uma diferença enorme entre a licenciatura em letras e a psicologia. Mas no quesito, assim, até de grade, de disciplinas e da construção do curso por si só, quais são as diferenças mais gritantes que você consegue elencar, assim, de bate pronto, entre essas duas formações que você tem, né? Tanto a letras quanto a psicologia. Como você disse, são cursos totalmente diferentes, então eu vou pincelar assim as diferenças e depois vou falar um pouquinho sobre quais são as semelhanças, porque eu acho que é curioso. As diferenças, assim, as principais é que o curso de letras, especialmente a licenciatura, né, vai te preparar para a sala de aula. E nós estudamos muito literatura inglesa, literatura nacional, literatura africana, enfim, tem vários tipos de literatura que a gente estuda. Estudamos línguas, então a origem das línguas, latim, gramática, ortografia, estrutura de frase. É literalmente você ser um especialista na língua portuguesa, né? Estudá-la em todas as camadas e versões possíveis. E a psicologia, ela vai estudar muito mais o comportamento, as emoções, as motivações, o consciente, o inconsciente. Vai estudar o indivíduo de uma forma mais 360, no sentido de ajudá-lo a resolver problemas, conflitos, a tratar possíveis transtornos. Então, é uma ciência que vai estudar esse funcionamento, né, mental, comportamental e emocional do ser humano. Essas são as principais diferenças. A psicologia, ela está voltada mais para esse âmbito da saúde mental, e o curso de letras muito mais para a educação, para o ensino, para o conhecimento. Agora, o que eles têm em comum, que eu acho interessante, além de ter que ler muito nos dois, a literatura, ela traz muito de um conteúdo complexo, né? Assim como a nossa mente, porque a gente mergulha ali na vida e nos pensamentos de um personagem. Inclusive, há psicólogos que até usam a literatura na clínica para trabalhar com o paciente questões pessoais através da história de outros livros. E a psicologia, uma vez eu escutei isso numa aula de psicanálise, que acredita-se que ela é a cura pela fala, a cura através da fala. Então é falando, é através das suas palavras, você falando e ouvindo a si mesmo, ouvindo um profissional, que você vai curar algumas questões. E isso tem um pouco a ver com letras, né? Porque as letras vai estudar, né? O curso de letras vai estudar a origem das palavras, as razões das palavras. Então, se a gente for dar uma viajada e se aprofundar, a gente consegue até conectar os dois cursos por algum gancho, nem que seja pequeno. Então, eu quis mostrar um pouco as diferenças para mostrar o que eles poderiam ter em comum se a gente se esforçar um pouquinho para enxergar isso. Não, a minha mente, eu vou confessar que acabou de explodir com essa analogia que você fez. E, cara, eu acho que faz total sentido. Assim, acho que nem precisa a gente forçar muito para tentar entender essa sua frase, né, de que a nossa fala nos ajuda, de uma certa forma, a melhorar ou entender algumas coisas, né? Acho que a nossa sociedade, talvez o povo brasileiro atualmente, mas acho que em âmbito global, a gente carrega muita pressão, né, do dia a dia, do trabalho, demandas familiares, e acredito que o caminho mais fácil é a gente não expor, né? Então isso, para cada indivíduo, isso você obviamente vai entender mais do que eu, mas isso deve reverberar das formas mais distintas possíveis, né? E através da fala, né, há uma linha, há um caminho das pessoas, né, da gente melhorar aí o nosso cotidiano. Bruna, eu queria saber agora como foi a sua primeira experiência como professora. Você contou que hoje você trabalha em uma escola que você estudou, que você tem a oportunidade de trabalhar com os professores que foram seus professores,
Mas eu queria saber como que foi, assim, seus primeiros dias sendo professora, porque eu sei que são dias muito importantes para nossa jornada. Eu lembro do meu primeiro dia, assim, que foi bem um dia que eu nem estava preparado para entrar na sala de aula, foi um negócio, assim, muito absurdo. Mas eu queria saber de você, como foi, assim, a Bruna entrando pela primeira vez na sala de aula, porque eu acredito que é um misto de sensações, né, de vontades que a gente tem, experiências da faculdade, um monte de coisa que a gente lê, um monte de coisa que a gente fala, mas no fundo tá a gente ali frente a 40, 45 alunos. Então, como que foi esse início para você na vida de professora? Nossa, é uma pergunta bem emocionante, assim, pra mim, porque eu lembro mesmo nitidamente. Eu tinha tido uma experiência anterior como estagiária, né? Eu substituí alguns professores, né? Quem nunca passou por isso? Mas não era como professora mesmo, né? Titular ali da matéria, enfim. Então, eu tive um pequeno vislumbre, assim, de como seria ser professora com essa primeira experiência. Quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, assim, valendo, eu lembro que eu estava saindo dessa instituição, né? Eu tinha saído dessa instituição que nós trabalhamos juntos e eu estava muito perdida profissionalmente, porque é isso, eu fiz praticamente uma transição de carreira, né? Trabalhar numa instituição privada com cultura para lecionar numa escola. Mas eu estava muito certa que era isso que eu queria, que eu não queria mais seguir o que eu estava fazendo antes. E eu não sabia o que me aguardava ali, atrás daquela porta, né. Então eu lembro que a escola me chamou para lecionar algumas aulas, como se fosse para teste mesmo, para ver o que eu achava, o que eles achavam. E a coordenadora em questão, ela me entregou as apostilas, me identifiquei muito com o seu relato de eu não estava preparada, porque eu estava zero preparada também, não sabia que turma que era, o que estava naquela apostila, né. Ela me deu a apostila e alguns minutos antes da aula começar. E aí eu dei uma lida ali rápida, eu falei: "Gente, apagou tudo, não lembro de nada, e agora?". Mas quando eu entrei na sala de aula, eu vou ter que romantizar um pouco essa parte, não vai ter jeito, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu me senti em casa, assim, falei: "Nossa, eu me senti bem", não sei te explicar, eu me senti à vontade. E a primeira coisa que eu tentei fazer ali foi me conectar com eles, foi, sei lá, acolher e buscar ser acolhida, criar um vínculo, nem que seja rápido ali, pra gente ter uma aula agradável. E aí quando eu comecei a explicar a matéria, quando eu comecei a falar e trazer eles para aula, pedindo participações, a coisa foi fluindo, eu estava muito insegura, mas eu saí muito feliz da escola, né, fui para casa radiante, falei: "Nossa, eu gostei demais disso. E agora? Acho que é isso mesmo". E eu lembro que depois eu pedi um feedback para eles, falei: "E aí, o que que vocês acharam? Eu não sei se eu vou ficar, se eu não vou, a gente tá vendo ainda o que que vai acontecer". E eles super me elogiaram, assim, falaram que gostaram, então aquilo foi trazendo um ânimo para mim e acabou que eu realmente fiquei e assumi outras turmas, e só foi se fortalecendo, assim, esse carinho pela sala de aula, esse amor, esse vínculo. Até hoje eu converso com esses alunos e foi muito especial para mim. Eu senti muito frio na barriga, muito medo, mas também eu senti muita gratidão, muita conexão, sabe. Eu acho que foi uma confirmação de que eu precisava estar ali. Sim, muito legal. Assim, eu acredito que a gente segue a mesma linha, assim, de como profissionais, né. Eu sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu acredito que às vezes a questão da disciplina que a gente leciona talvez nem é o mais importante. Eu acredito que às vezes a gente estar lá, se mostrar ouvinte disponível para estar com os alunos, e não é fácil, né? Porque a gente entra numa sala de 40, depois tem mais 40 e assim vai. Se a gente parar para pôr no papel, às vezes em um dia a gente deu aula para, às vezes, mais de 200 alunos. Mas eu faço das suas palavras as minhas também. Acho que quem não é professor não deve entender como é ser professor, e eu também não entendo a pessoa que é professor e não tem esse sentimento, né? De se sentir em casa, de entrar na sala e saber que os alunos estão ali. A gente sabe, os adolescentes estão num momento que
nem sempre eles estão interessados, mas também, de uma certa forma, a gente meio que cobra que eles estejam prontos e interessados para tudo, né? E a vida não é assim. Mas, como essa entrevista não é sobre mim, é sobre você, e, curiosamente, você é psicóloga e professora, Bruna, como que nós que somos professores, você tem alguma dica ou alguma coisa, algum método na qual nós, professores, a gente possa cuidar e blindar a nossa saúde mental? Nossa, que pergunta complexa. Primeiro eu queria, né, dizer que eu concordo muito com você em relação ao tópico anterior, de que a gente precisa se conectar e também a gente precisa ter esse brilho nos olhos, né, na sala de aula, porque é isso que vai trazer frutos e retorno. Então, eu acho que isso faz muita diferença pra gente, mas também faz muita diferença pra eles. E sobre essa questão da saúde mental do professor, é difícil dizer porque cada um sabe onde pega, né, pra si mesmo. Então vai depender muito da escola que você trabalha, da situação, do trabalho que você tem nessa escola, né? O quanto você é cobrado ou não, o quanto as condições são favoráveis ou não. Acho que, no geral, o professor e a saúde mental do professor está muito ligada a um contexto social de condições e reconhecimento. Está também ligada ao momento que a gente vive socialmente hoje, que é em relação aos adolescentes e suas famílias. Então, tem fatores externos que acabam ou nos ajudando ou nos afetando mentalmente. Mas para cuidar dessa saúde, claro que eu vou defender, né, a terapia, porque eu sou suspeita, mas eu acho que é um processo muito bonito, em que a gente pode mergulhar em si mesmo, né? Você tem ali 1 hora por semana para falar de você, para falar dos seus pensamentos, dos seus problemas, dos seus sentimentos. E é um lugar onde você organiza tudo isso. Como nós temos uma rotina muito maluca, é um lugar em que você silencia essa rotina maluca para organizar, para entender o que te faz bem, o que te faz mal, por que te faz bem, por que te faz mal, como melhorar e como mudar. Então, é um exercício de saúde mental, né? A terapia, para quem sente necessidade, para quem tem curiosidade, eu recomendo. E outra coisa é se conhecer para saber o que faz bem para si. Então, assim, como nós trabalhamos em grupos e com muita gente, eu li uma vez que um professor toma mais decisões por minuto que um soldado. Então, assim, a gente tem que estar de olho em tudo o tempo todo, pensando no que vai falar, no que vai explicar. E aí tem um aluno que quer ir ao banheiro, tem outro que quer beber água, tem outro que está conversando. Então a nossa mente trabalha demais. Talvez o descanso mental para uns seja o silêncio, seja a família, seja ficar mais caseiro, justamente porque a gente interage demais socialmente a semana toda. Para outros seja um esporte, né, correr, fazer alguma coisa num parque, qualquer outro tipo de esporte. Para outros seja sair com os amigos. Então, é saber reconhecer o que faz bem para si, porque a gente precisa de lazer, de descanso mental. Sem isso, nós não seremos bons professores. Nós seremos professores sobrecarregados, cansados, que acabará afetando os nossos colegas e os nossos alunos. Então, acho que para qualquer profissional, para qualquer pessoa, em primeiro lugar, você precisa cuidar de si, porque só cuidando de si você vai ser bom para cuidar de alguém ou até mesmo para exercer a sua função. Então, acho que é isso, cuidar de si, saber ter momentos de lazer, saber os seus limites, né? Entender quem é você, para não se deixar abalar, porque se aparecer algum desafio no seu dia a dia, você não vai se prostrar, porque você sabe o profissional que você é e o que você entrega. Então, buscar ser sempre melhor traz uma segurança, e quando a gente está seguro de si, a gente fica mais feliz, fica mais confiante. Eu acho que são pequenas coisas que podem fazer a diferença. Nossa, muito bacana. Então, pessoal que está nos ouvindo, fica a dica aí da professora e da psicóloga Bruna. Bruna, vamos lá, a gente está se encaminhando para o final, tá? Eu queria perguntar assim para você, quais são os seus próximos planos? Tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente?
alguma novidade que você ache pertinente falar, né, sobre você, alguma coisa que seja inerente aqui a este episódio, fica à vontade. Assim, eu não estou com nada concreto por enquanto. Eu me formei há um tempo, né, em psicologia, então eu tô clinicando, tô atendendo, tô conciliando as aulas com a clínica, então meio período eu sou professora, meio período eu sou psicóloga, e eu tô começando a conciliar de uma forma mais estruturada essas duas funções. Mas acredito que eu tô tendo alguns insights, né, relacionados a tentar unir essas duas coisas, talvez. E mais para o grupo e não para o individual, como é na clínica, né, que é um paciente ali por hora. Mas eu penso muito em como cuidar da saúde mental dos adolescentes e das famílias. É um assunto que está borbulhando assim na minha cabeça, e talvez elaborar materiais, fazer palestras, seja um dos meus projetos futuros para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, mais feliz, e uma escola também mais forte no quesito psicológico, porque estamos vivendo tempos difíceis em relação a isso, somos seres complexos. Então eu estou tentando aqui elaborar alguma coisa que tenha a ver e logicamente vai unir minhas duas profissões, né? Duas profissões que eu amo muito. Bruna, queria que você deixasse uma mensagem assim para quem está nos ouvindo e, se você quiser a oportunidade também, para mandar uma mensagem para os seus alunos hoje que compõem com você o seu dia a dia. Dedique esse momento para eles ou para algum colega de trabalho, para a família, enfim. Bom, eu queria, né, dizer para quem está nos ouvindo, obrigada por ter ficado até agora, até o fim. Eu espero que a minha trajetória, as minhas experiências, a minha visão de mundo colabore de alguma forma com você. Ninguém faz nada sozinho, então nós podemos aprender com a trajetória, com a história das outras pessoas, e isso pode nos trazer muito conforto e muito respaldo para a gente se arriscar. Acredito que nós estamos aqui para sermos melhores em vários sentidos e também para ser melhores para nós mesmos. Então lute pelo que você deseja, vá atrás dos seus objetivos. Sei que são frases clichês, mas é com muito esforço que a gente alcança o que a gente sonha, né? Enfim, e às vezes você nem sabe que você sonha com alguma coisa, como no meu caso, que nunca sonhei em ser professora, mas me realizei sendo. E para os meus alunos, é difícil falar para eles, porque eles sabem o quanto eu os amo. O amor que nós temos um pelo outro é nítido, é gritante, assim. A gente tem muito carinho, muito respeito. Cada abraço, cada olhar, cada palavra, cada pergunta fazem toda a diferença na minha vida. Eu sou muito mais feliz com vocês. Eu sempre repito isso na sala de aula, mas vou repetir aqui também. Acho que vocês me curam. Vocês são a melhor parte da minha vida. Vocês me trazem vida, alegria, vontade de continuar, propósito, porque eu transformo a vida de vocês, mas vocês transformam a minha, e eu acho que isso é o mais bonito da minha profissão, da nossa profissão. Então, muito obrigada por vocês estarem na minha vida. Vocês sabem o quanto eu amo cada um de vocês. Bom, galera, a gente está se encaminhando para o final. Também quero agradecer todo mundo que dedicou esse tempinho da vida de vocês para nos ouvir, para acompanhar aí a experiência, né, e os relatos da Bruna, né, que trilhou dois caminhos diferentes, mas que ao mesmo tempo eles se compactuam, né, e as dificuldades que a sociedade nos joga ali no nosso dia a dia, a gente tem esse relato da Bruna para a gente se inspirar, né, assim também como a figura da mulher, uma mulher empoderada. Então isso é muito importante, né? E Bruna, eu queria só a última perguntinha mesmo, como que a gente faz para te encontrar, né, nas suas redes sociais, se alguém tiver interesse nos seus trabalhos, né, clínicos, como que a gente faz para encontrar a Bruna? Vitor, muito obrigada. Queria te agradecer pelo convite, né, mais uma vez. Parabéns pelo seu podcast, por essa iniciativa, por você espalhar conhecimento. Precisamos muito disso. Então, muito obrigada por esse espaço. O meu Instagram é @brunamatsuoka. Então, prometo que eu vou ficar mais ativa lá. Tá me faltando tempo, mas eu vou.
E lá é uma porta, assim, para me contatar, quem quiser me mandar mensagem perguntando para conversar, seja para atendimento ou por alguma curiosidade, alguma orientação, é só me procurar que eu tô por lá. Perfeito. E a gente vai deixar aí o link das redes sociais da Bruna também na descrição desse episódio. Então, pessoal, muito obrigado, Bruna. Mais uma vez, muito obrigado por ter topado, ceder o seu precioso tempo para nos ajudar, né? Porque de uma certa forma a gente está fomentando o conhecimento, está fomentando a memória, né? Então, pessoal, curta, comenta e compartilha. Esse episódio vai estar disponível de maneira simultânea tanto no Spotify quanto no YouTube, né? E aí vocês fortalecem se inscrevendo no nosso canal também, se inscrevendo no nosso canal no Spotify, tá? Para quem não sabe, no Spotify também dá para se inscrever lá e acompanhar as novidades. Galera, o História Sem Crise Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta semanalmente com novos convidados, com profissionais das áreas mais diversas, tá bom? Sempre com o intuito de trazer para vocês experiências e relatos na qual vocês possam escolher os melhores caminhos a partir desses áudios, beleza? Professor Vitor Mascarini vai ficando aqui. Mais uma vez, Bruno, obrigado. Tamo junto, valeu!